nós temos servidores que residem no município. Agora, com relação a isso de não trabalhar, isso nunca chegou para mim, até porque a frequência ela é feita na secretaria e controlada pela secretaria. Cada secretaria é responsável. Cada secretaria é responsável pelo seu próprio servidor. Você não tem nada a ver. No momento não chega para mim. Aproximadamente 2.230 funcionários. Funcionário? Isso. Concursado. Efetivos 1.500. Isso. E você está incluindo aí os contratados? Contratados e comissionados. O que foi encontrado de irregularidades para mais questões de leis. Né? As nossas leis elas estão muito antigas. As leis de benefícios que a gente paga, elas estão muito antigas. Então, basicamente, o que foi encontrado de irregularidade? O nosso triênio, como o Ricardo falou ali, que consta de estatuto, são os 11 primeiros triênios, são 3%, e os dois últimos, 1% e 1%. Então, o que acontece? Ela encontrou que o primeiro triênio estava sendo pago a 5%, 2% acima. Então, esse basicamente foi o primeiro problema. O segundo problema foi a questão dos adicionais. Eles eram pagos em cima de uma lei, que se eu não me engano são duas leis, uma de 97, alterada por uma de 2000, que ela estava bastante defasada, né? Tinha situações que as normas do Ministério do Trabalho obrigavam o município a ter e o município nunca teve. Então, essa é uma outra situação, a gente teria que se adequar. E situações de pagamentos de adicionais noturno, ampliações, que as nossas leis eram também, por ser muito antigas, elas não amarravam como deveriam. Então ela sugeriu, no caso desses adicionais de noturno e ampliações, ela não informou que estava totalmente errado, ela só sugeriu que a gente corrigisse para a gente evitar um problema a longo prazo. Basicamente, os 4 problemas foram esses: adicional noturno, adicionais de insalubridade e periculosidade, ampliação e triênio. A partir do momento que o município toma conhecimento dessas situações, o município tem que começar corrigindo. Porque quando o relatório chega, o relatório do Tribunal de Contas chega de uma avaliação, de uma inspeção, ele dá um prazo para que a gente faça essas correções. Na maioria das vezes, o prazo ele varia de 2 meses a 3 meses e pode chegar a 6 meses. Na situação que estava, nessas situações, a gente achou junto com a Procuradoria Jurídica que o ideal era que a gente já fizesse essas alterações de uma vez, para que quando chegasse o relatório final, que segundo a auditora seria entre dezembro e janeiro, a gente não tivesse um tempo muito curto para poder fazer todas essas mudanças que teria que fazer. Senão a gente iria empurrar isso até um próximo ano e teria um tempo muito curto para poder fazer todas essas alterações. Como a gente pretende fazer um concurso público que já está em andamento, a gente está fazendo um recadastramento dos servidores, que foi feito até a semana passada, não era viável para o município esperar o relatório chegar e empurrar esse concurso lá para frente. Então a gente, junto com a Procuradoria Jurídica, nós sentamos, fizemos a proposta ao prefeito de que tomasse as medidas cabíveis já de uma vez, para não lá na frente não bolar tudo. Aí a equipe que foi indicada para a sindicância, isso que ela vai apurar, para ver quanto tempo está sendo pago dessa forma, esse valor a mais, esse 2% a mais, qual foi o motivo que levou ao pagamento. Isso, infelizmente, eu não posso informar porque eu não faço parte da sindicância. Porque a partir do momento que houve essa situação, essa apuração, logo foi instaurado um inquérito, uma sindicância, foi nomeada uma equipe, e a gente não interfere, procurou não interferir, que a equipe fizesse todo o trabalho necessário, sem interferência de ninguém, para evitar de qualquer problema futuro. A folha de pagamento da Prefeitura no mês de setembro, ela fechou em 2.601 e alguma coisa.
Acredito que uma já veio para cá, né, já foi autorizada, que foi a questão da ampliação de carga horária, já foi alterado, só que a gente já teve que, como a fiscalização foi até julho, né, foi até a folha de julho, a lei foi de agosto, então a gente já tinha feito um pedido para alteração, mas infelizmente não entrou, não coube de entrar nesse mês. O restante das leis, né, a lei dos adicionais, salubridade e periculosidade, já está sendo feita para ser encaminhado para cá. O técnico está fazendo as avaliações de todos. Acredito que até o final do mês já tenha vindo para cá. Olha, na verdade, eu não posso dizer se foi por conta desse erro, né, porque não sou eu que faço a dispensa do servidor, né, é uma escolha do prefeito. Eu acredito que o prefeito tenha escolhido, ele deve ter os motivos dele, né, com relação a isso. E ele, quando foi convocado, né, para prestar o esclarecimento, ele informou o procurador jurídico o que tinha acontecido, né, informou que foi um erro dele junto com o sistema que a gente que fornece o folha de pagamento. É uma empresa privada, contratada para fornecer o sistema. Ele informou através do documento que o erro foi do sistema, né, que o sistema na alteração na atualização do sistema que houve esse erro. E o documento está até feito, o procurador já encaminhou para a comissão para fazer a avaliação. A fiscal, como era uma auditoria em folha de pagamento, ela pediu todo tipo de pagamento ao funcionário que nós fazemos, né? Todos os benefícios, salário, tudo isso. Então, quando ela pediu os benefícios, ela pediu o amparo. Qual o amparo que vocês têm para pagar? No caso dos adicionais, ela pediu o laudo técnico. Qual o laudo que você me forneça? O laudo técnico, o laudo que concede o pagamento desse adicional. Como o Ricardo bem explanou aí, ele era feito de uma maneira onde o médico fazia a avaliação, mas o médico não ia ao local. Ele acreditava no que o setor informava. Então, se o setor informasse que o servidor ele fazia várias situações insalubres, né, ou perigosas, o médico acreditava. Ele não ia até lá para fazer. E isso é errado. Tem que ter um técnico para ir ao local e fazer a descrição do serviço. Técnico de segurança do trabalho, isso, um técnico de segurança do trabalho. Então, a partir do momento que já tem o técnico já está fazendo todas as avaliações, né, necessárias. Então, o correto era que o técnico fizesse as visitas, fizesse a descrição do local e do trabalho que o servidor estava fazendo e então passasse para o médico dar, ou no caso do médico ou um engenheiro do trabalho, para que ele desse a concessão, mas a partir da visita do técnico. Isso o município nunca teve. Então, quando ela requereu, né, quando ela fez a solicitação, a gente informou que não tinha, nós não temos esse laudo. Aí foi quando ela falou, então vocês vão ter que se adequar, porque isso é obrigatório. É uma regulamentação do Ministério do Trabalho. Na verdade, essas demissões, como as pessoas chamam, foram encerramentos de contrato. Os nossos contratos, a gente fez primeira leva de contratos que foram realizados em janeiro, elas finalizavam em junho. Então já previa que em junho alguns servidores sairiam. Né? A gente tinha a intenção de fazer um concurso público esse ano, já fazia parte do programa da Secretaria de Gestão. Então a gente já contava com as exonerações, né, com os encerramentos dos contratos em junho. Nós tínhamos um decreto com vencimento em 30 de junho. Então, o que aconteceu? Por vários problemas alegados pelas secretarias, de que não tinham como abrir mão daquele servidor naquele momento e aguardar até a convocação de um concurso público, a gente teve que prorrogar novamente esses contratos. Nós prorrogamos por mais 3 meses, algumas a gente não renovou, realmente não renovou, e outros nós prorrogamos por mais 3 meses para que fosse encerrado novamente e as secretarias tivessem essa situação. Porque é inviável para o município a gente fazer um processo seletivo, né, um concurso público, com uma quantidade de servidores contratados. A
A gente não tem como manter tudo isso, né? Então, isso já era previsto, o encerramento, não demissão, como ficou, já era previsto os encerramentos dos contratos, né? Tanto que todos os servidores, eles assinaram o contrato, alguns realmente não leem o que está assinado, né? Eles assinam direto, mas todos os contratos do primeiro semestre eles finalizaram em 30 de junho, e depois todos os contratos que foram feitos em 1º de julho, eles finalizavam em 30 de setembro. Agora, os próximos eles vão até 31 de dezembro. Mas basicamente foi encerramento de contrato. Mas na verdade, o que acontece? Como eu falei, tudo desde quando nós começamos essa gestão, nós programamos o ano de 2013. Nós passamos para o prefeito, fizemos o planejamento junto com a Secretaria de Planejamento e com a Procuradoria Jurídica. Os contratos eles se encerravam em 30 de junho, não era por acaso. O que a gente planejou era que, como tivemos algumas alterações de secretários, era que esses secretários eles iam adequar a sua secretaria. No final de 2012, o prefeito baixou um decreto onde os servidores deveriam voltar para sua função de origem e sua secretaria de origem. Era um problema que o município tinha e ainda tem de servidores desviados de função, readaptados por questões médicas, né? E o que acontecia de secretarias estarem com muitos servidores e outras secretarias com poucos. Então, isso a gente já vinha fazendo esse planejamento. A intenção era que em janeiro esses servidores, voltando, nós fizemos nesse decreto, nós suspendemos as férias dos servidores para que todos voltassem para a situação de origem, para a secretaria de origem. E a partir do momento que retornasse para a secretaria de origem, o secretário ia dando férias, né, a todos, ia depondo e ia dar férias. Então, esse encerramento de 30 de junho, a intenção da Secretaria de Gestão era que fosse para as secretarias fazerem essa transição e se adequarem, o que não ocorreu. Né? Aí já não é um erro, é um erro de cada secretaria, as secretarias que não cumpriram com o que foi planejado, que isso foi repassado para todos os secretários. Então, cada um ia fazer esse planejamento da sua secretaria, avaliar o que precisava de funcionário, o que não precisava, para que a gente pudesse realizar o concurso já esse ano. Então isso foi tudo planejado, né? A gente não saiu de repente, mas infelizmente por problemas de cada setor, né? Alguns não conseguiram controlar e a gente não pôde realizar o que a gente pretendia realizar. Nós avisamos as secretarias e o sindicato. Nós já tínhamos mandado para as secretarias, antes do recadastramento, nós já tínhamos mandado para as secretarias, para todas as secretarias, uma planilha com as informações, onde pedia a solicitação, a gente solicitava o horário que o servidor estava trabalhando, o local de trabalho, né, e uma descrição das atividades. Nós tentávamos fazer dessa forma, antecipar uma situação para a contratação do técnico, isso antes da fiscalização. Então, isso já era visto pelo município, a gente já estava tentando se adequar, só que quando veio a fiscalização, nós não tivemos muita opção do que fazer o que foi feito, né, a suspensão. O recadastramento, que foi convocado aos servidores, nós já convocamos a partir do dia 1º, né, da data que foi feito o pagamento. As secretarias foram escolhidas, não por acaso. As primeiras secretarias, logo na primeira semana, na semana de pagamento, eram as secretarias que recebiam os adicionais, já de propósito para que esses servidores questionassem a gente, né, como muitos servidores questionaram, para que a gente explicasse. Eu acredito que pelos servidores que recebem periculosidade e salubridade, a gente não teria como falar, como estou falando aqui, né, para todos, convocar todos e explicar. Nós passamos para as secretarias para que eles tentassem explicar o possível e o que fosse questionado, que encaminhasse para a gente, né? Então, por conta disso, nós já encaminhamos, já fizemos o recadastramento com as secretarias estipuladas nas datas, né, dos que mais recebiam os adicionais para os que menos recebiam. No caso, a Secretaria de Educação é a que menos recebe, qualquer tipo de adicional ficou para a última semana já de propósito.
já com relação a isso. Todos os funcionários eles passaram pela secretaria, então todos tiveram a oportunidade de questionar, né, o porquê. Os que questionaram nós explicamos. Realmente acredito que há uma falta de informação por parte da prefeitura, há um erro de informação de chegar, né, essas informações, mas a parte da Secretaria de Gestão ela foi realizada, que foi informar as secretarias do que estava acontecendo, da irregularidade, e dentro do possível a gente não tem condições de ir a todas as secretarias, chamar todos os funcionários, parar todos os serviços e explicar o que está acontecendo. Como nós tínhamos a obrigatoriedade deles irem à prefeitura, né, nós disponibilizamos os servidores para que explicassem a todos o que estava acontecendo, o que iria voltar. A Folha não está com problemas. Esses valores que vão ser pagos, eles não vão afetar em nada com relação ao limite, né? O município ele está dentro do limite legal, não há problema nenhum. Esses valores que estão para retornar, eles não são valores tão altos para a folha que nós temos, eles poderão retornar retroativamente sem problemas nenhum, não vai afetar nada, né? Não tem problema nenhum com relação a isso. Acredito que já nesse mês já retorna, né? Tanto os adicionais quanto tudo que foi, né, foi alegado, que foi tirado, né, já vai ser retornado esse mês sem afetar nada da folha. Nós temos uma situação de servidores desviados de função e readaptados muito grande. Não sei se todos aqui têm conhecimento da estrutura do prédio da Secretaria de Educação, do tamanho do prédio. A Secretaria de Educação tem 72 servidores naquele prédio daquele tamanho todo. Isso é inviável. A prefeitura inteira, o prédio da prefeitura, não tem aquela quantidade de servidores. Então o que acontece? Todos desviados de função sem amparo médico. Então o que foi determinado para a secretária não foi cumprido, foi como eu falei para o vereador Rogério aqui, e como aconteceu com outros secretários, era que esses secretários deveriam ter voltado os servidores para a função de origem. Então essa situação dos contratos terem encerrados, das escolas terem fechado, começou com os secretários por não terem cumprido a exigência. Então, se esses secretários tivessem cumprido a determinação de retornar os servidores para a função de origem, isso não estaria acontecendo. Então, eu acho que todos aqui têm noção do tamanho da secretaria, né? Como você falou, você trabalha lá. Eu não vejo a viabilidade de 72 servidores dentro do prédio daquele. O prédio inteiro da prefeitura, com toda aquela quantidade de espaço, não tem essa quantidade de servidores. Então, é uma situação de falta de planejamento, sim, do município, né, dos gestores e dos secretários. Então, essa situação de fechar a escola, não acho que eu deva opinar com relação a isso. Eu não sou secretário de educação, né, minha função é analisar as situações e informar o que tem que ser cumprido ou não, mas eu não criticando a Lígia, né, minha amiga pessoal, mas eu acho que essas situações é uma situação de adequação. Ela tinha o conhecimento desde janeiro que os servidores deveriam ter retornado para a função de origem, como todos os outros secretários tinham. Eles não cumpriram porque não quiseram. Então, a partir daí já não é uma situação que eu deva questionar. Na verdade, o contra-cheque ele é fornecido na secretaria. Como é feito em outras prefeituras, né, até mesmo no governo estadual, os contra-cheques eles são disponibilizados antes do pagamento. É uma coisa que a gente vai tentar adequar. A gente já começou tentando fazer essa adequação junto com o secretário de Fazenda, da nossa folha de pessoal ser fechada no dia 20 de cada mês, para que esses 10 dias a gente já disponibilize os contra-cheques, né, para todo mundo, para que os servidores já saibam quanto vai receber 10 dias antes. É uma coisa que a gente está tentando adequar. Esse vai ser o primeiro mês que a gente vai estar fazendo, né, esse mês de outubro. A gente vai ver se consegue fazer dessa forma até ser fornecido na internet.